Eu sou coveiro desde os 20 anos. Herdei o ofício do meu avô que cuidou desse cemitério antigo por décadas. Ele me ensinou tudo. Cavar reto, respeitar os mortos, nunca perguntar demais. Não mexe onde não te chamam, ele dizia com aquele olhar duro que não esqueci. O cemitério fica nos fundos da cidade, um lugar esquecido, cheio de lápides tortas e nomes apagados. Eu gostava da solidão, do barulho da pá na terra. Era simples, mas tinha uma cova que me incomodava, sem identificação. Só um monte de terra mais escura, como se alguém tivesse mexido ali antes. Meu avô nunca falou dela e isso me deixou curioso. Uma noite depois do expediente, decidi cavar. Não tinha motivo claro, só uma coceira na cabeça que não saía. Pensei que talvez encontrasse um caixão quebrado, uma história perdida. Peguei a lanterna, a pá, e comecei. A terra estava fofa, fácil de abrir. Eu me senti quase culpado, mas continuei. O que eu achei não era nada que eu esperava. Aquela chave de ferro, tão fora de lugar, parecia me chamar. Não sei por que a peguei. Talvez fosse o cansaço ou a burrice de quem acha que entende o que enterra. Mas quando a guardei no bolso, senti um peso que não explicava. E naquela mesma noite, as batidas começaram. Era uma chave velha, pesada, com dentes tortos e ferrugem que manchava os dedos. Não parecia especial, mas segurá-la era estranho. Ela pulsava como se tivesse vida. Não era imaginação, eu juro. Coloquei na mesa da cozinha e fiquei olhando, tentando entender. Não tinha fechadura no cemitério que ela abrisse, pelo menos nenhuma que eu conhecesse. Resolvi esquecer, jogar fora no dia seguinte. Mas aí vieram as batidas. Primeiro eram leves, quase um eco da minha respiração. Tum, tum, tum. Vinham debaixo do chão, do lado de fora da casa, perto do cemitério. Eu moro a poucos metros dele, então saí com a lanterna para checar. Nada. Só silêncio e o vento, frio. Voltei para a cama, mas as batidas continuaram, mais firmes, como alguém socando madeira. Toda noite era assim. Eu tentava ignorar, mas não dava. Comecei a sentir a chave no bolso da jaqueta, mesmo estando na mesa. Um dia peguei ela de novo. Estava quente e o pulsar ficou mais forte na minha mão. Tentei jogar no rio, mas não consegui. Meus dedos travaram, como se ela me segurasse. As batidas então viraram um padrão, quase uma mensagem. Eu não dormia mais direito. O som me seguia, mesmo quando saía do cemitério. Olhava para as covas durante o trabalho e imaginava algo mexendo embaixo. Não contei para ninguém quem ia acreditar, mas eu sabia que era por causa da chave. Ela tinha acordado alguma coisa, e essa coisa sabia que eu estava com ela. Não era mais só curiosidade, era medo. As batidas não paravam de piorar. De noite eram tão altas que eu sentia o chão tremendo debaixo da cama. Tum, 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 sem pausa, como se algo quisesse subir. Eu tentava trabalhar de dia, mas o som ecoava na minha cabeça. Comecei a sonhar com portas. Portas velhas, de madeira, podre, trancadas, espalhadas pelo cemitério. Nos sonhos eu segurava a chave, mas nunca abria. Acordava suado, com o coração na boca. A chave agora queimava se eu tentasse me livrar dela. Uma vez, joguei no fogo da lareira. A chama subiu e minha mão ardeu como se eu tivesse encostado nela. Tirei do fogo com um atiçador, e a ferrugem parecia mais escura, quase viva. Eu não entendia o que estava acontecendo, mas sentia que era minha culpa. Durante o dia olhava para as covas e via marcas na terra, arranhões que não estavam ali antes. O cemitério parecia diferente, mais pesado. Uma tarde, quase joguei a chave numa cova aberta, mas desisti. E se fosse pior? As batidas então começaram a vir com vozes. Não palavras claras, só murmúrios como um coro abafado embaixo da terra. Meu nome às vezes escapava deles. Marcos, Marcos. Eu tapava os ouvidos, mas não adiantava. Tentei falar com o padre da cidade, mas ele só me olhou estranho e disse para rezar. Rezar não ajudava. A chave ficava mais quente no meu bolso e os sonhos ficavam mais reais. Uma noite acordei com terra nos pés, como se eu tivesse caminhado enquanto dormia. Olhei pela janela e vi o cemitério coberto de névoa. Algo me chamava para lá. Eu sabia que não podia ignorar mais.
Tinha que achar de onde vinha aquilo. Foi numa manhã cinzenta que eu achei. Estava varrendo folhas perto do canto norte do cemitério, um lugar que quase ninguém visitava. Ali, escondido entre árvores tortas, tinha um mausoléu pequeno, coberto de musgo e rachaduras. Eu nunca tinha reparado nele antes. A porta era de pedra, sem inscrição, mas tinha uma fechadura funda do tamanho exato da chave. Meu peito apertou só de olhar. Peguei a chave do bolso. Estava gelada agora, mas ainda pulsava. Encaixei ela na fechadura, e o encaixe foi perfeito, como se tivesse sido feita para aquilo. Girei devagar. A porta rangeu e um ar frio saiu de dentro, cheirando a mofo e algo podre. Eu não queria entrar, mas meus pés se mexeram sozinhos. A lanterna mal iluminava o escuro. Tinha uma escada descendo para o subsolo, úmida, escorregadia. Meu avô nunca falou de um lugar assim. Pensei em dar meia volta, trancar tudo de novo, mas a chave parecia mais pesada na minha mão, como se me puxasse para baixo. Desci os degraus, cada passo ecoando alto demais. No fundo, vi paredes de pedra, velhas, marcadas com arranhões. E então senti um silêncio que pesava mais que as batidas. Olhei para a chave e ela vibrou, quase escapando dos meus dedos. Eu sabia que abrir aquela porta tinha sido um erro. Não era só curiosidade mais. Era algo que eu tinha libertado. E agora, eu precisava ver o que era. Dentro do mausoléu, a escuridão engolia a luz da lanterna. Desci até o fim da escada, e o ar ficou denso, difícil de respirar. Então eu vi. Nas paredes, sombras se mexiam. Não eram minhas. Não tinham forma de gente. Eram dezenas, contorcendo-se como fumaça viva, presas ali. O chão tremia com as batidas, agora tão fortes, que rachavam a pedra. As sombras viraram para mim e ouvi meu nome gritado por vozes roucas. Marcos! Marcos! Não era sonho, era real. Meu coração disparou e eu recuei. Mas a escada parecia mais longa, como se o lugar me segurasse. A chave caiu da minha mão, bateu no chão e afundou na terra, como se algo a puxasse para baixo. As sombras vieram mais perto, esticando-se, quase me tocando. Eu gritei, pedi para parar, mas minha voz ecoou junto com elas. Corri para os degraus, tropeçando, arranhando as mãos nas paredes. As batidas pararam de repente, e as sombras sumiram. Subi ofegando, saí do mausoléu e bati a porta com força. O silêncio voltou, mas não era alívio, era pior. Olhei para as minhas mãos. Estavam sujas de terra preta e a chave não estava mais comigo. Pensei que tinha acabado, que deixar ela lá tinha resolvido. Mas eu estava errado. Quando voltei para casa, senti um vazio no peito, como se uma parte de mim tivesse ficado naquele buraco. E à noite, passando por uma cova qualquer, senti pela primeira vez mãos frias e invisíveis, agarrando meus tornozelos. Não era imaginação. Era real. Depois daquela noite, as batidas pararam. O cemitério ficou quieto de novo, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sei que aconteceu. Tranquei o mausoléu com uma corrente que achei no galpão, mas não voltei lá para checar. Não consegui. A chave sumiu no chão daquele lugar e eu tento me convencer que ela levou o problema com ela. Só que não levou. Trabalho ainda no cemitério porque não tenho para onde ir, mas é diferente agora. Toda vez que passo por uma cova, sinto elas. Mãos invisíveis, geladas, puxando minhas pernas. Não é todo dia, mas é o bastante para me manter acordado à noite. Às vezes acordo com terra nas botas, mesmo sem lembrar de ter saído. Não conto para ninguém. Quem ia acreditar num coveiro falando de sombras e chaves? Mas eu sei o que fiz. Abri algo que não era para ser aberto. Talvez fosse um aviso do meu avô que eu ignorei. Ou só minha burrice mesmo. O peso não sai de mim. Ontem, varrendo o pátio, senti um puxão mais forte, quase caí numa cova aberta. Olhei para baixo e por um segundo juro que vi a chave lá no fundo brilhando na terra. Pisquei e sumiu. Não sei o que está esperando por mim, mas sei que não acabou. E toda noite antes de dormir olho para as minhas mãos e penso: o que eu deixei sair? As batidas pararam, mas o silêncio é pior. Sinto eles me chamando ainda, embaixo da terra. A chave enterrada me marcou. Trabalho com os mortos, mas
Agora sinto que eles me conhecem. E você já sentiu um vazio que não explica? Meu nome é Ana. Eu sou fotógrafa amadora. Gosto de lugares que contam histórias. Cemitérios são meu tipo favorito. As lápides, o silêncio, a textura da pedra. Naquela noite, levei minha câmera para o cemitério da cidade, um lugar velho, cheio de túmulos do século passado. Era um projeto pessoal, capturar a luz da lua nas sepulturas. Cheguei lá meia-noite, o céu claro, sem nuvens. As lápides brilhavam, lisas como vidro, refletindo tudo. Eu me sentia bem no controle, enquadrando cada foto com calma. A ideia era simples: tirar umas imagens em preto e branco, algo artístico. Carreguei a câmera, a lanterna e comecei a andar entre as covas. O ar estava frio, mas eu não me importava. Já tinha feito isso antes. As pedras mais antigas me chamavam, algumas tão gastas que os nomes sumiram. Ajustei a lente para pegar os detalhes, os sulcos, o musgo. Foi quando notei como elas refletiam a luz, quase espelhos. Vi meu rosto numa delas, distorcido, mas claro. Achei curioso, até bonito. Tirei uma foto para testar. No visor, tudo normal. Continuei andando, clicando, perdida no ritmo. Não tinha pressa. Era só eu, a lua e os mortos. Pelo menos, era o que eu pensava. Até aquele primeiro piscar. Não sei por que não larguei a câmera ali mesmo. Talvez porque eu precisava entender. Ou porque já era tarde demais para voltar atrás. Aquilo não parava. Depois do primeiro piscar, meu reflexo começou a se mexer sozinho. Eu apontava a lanterna para uma lápide, via meu rosto, e ele virava a cabeça me encarando. Os olhos eram diferentes. Mais escuros, mais fundos, não meus. Meu pulso acelerou, mas eu não corri. Tirei outra foto para provar que era real. No visor, lá estava. Meu reflexo, mas com um olhar fixo, direto para a câmera. Cliquei de novo. Outra lápide. Mesma coisa. Ele me seguia pedra por pedra. Eu respirava rápido, tentando achar lógica. Reflexos não fazem isso. Não podem. Mas eu via. Andei mais rápido, testando outras superfícies. Uma cruz de metal. Uma placa quebrada. Sempre ele. Sempre me olhando. Quanto mais eu fotografava, mais nítido ele ficava. Não era só um truque da luz ou da minha cabeça cansada. Era como se algo tivesse acordado ali usando meu rosto. Parei perto de um túmulo maior. Chequei as fotos no visor. Algumas mostravam só eu, outras tinham ele. Mais claro, mais presente. Meu estômago revirou. Eu não queria acreditar, mas as provas estavam na minha mão. Tentei apagar as imagens, mas os dedos tremiam demais. Olhei para a lápide de novo. Ele ainda estava lá, parado, me observando. Não fazia barulho, não se mexia, muito, só ficava. Eu sentia o peso daquele olhar. Guardei a câmera no bolso pensando em ir embora, mas algo me segurava. Talvez curiosidade, talvez medo de virar as costas. Eu não sabia o que ele queria, mas ele sabia quem eu era. Eu precisava sair, mas não conseguia. As fotos pioraram tudo. Quando chequei o rolo no visor, vi rostos que não estavam lá na hora, do clique. Rostos pálidos, borrados atrás de mim nas imagens. Não tinha ninguém no cemitério, só eu. Mas ali, nas fotos, eles apareciam. Dezenas. Em cada canto. Meu reflexo também mudava. Numa lápide, ele sorria de leve. Numa cruz, os olhos brilhavam demais. Eu joguei a câmera na bolsa, mas o peso dele não saía de mim. Voltei para casa, quase correndo, o som dos meus passos ecoando alto demais. No auá, carro, chequei o retrovisor. Lá estava ele, meu reflexo, me olhando do banco de trás. Pisquei e sumiu. Cheguei em casa tremendo, tranquei a porta, acendi todas as luzes. Mas ele não parava. No vidro da janela, na tela do celular desligado, até no metal da chaleira, meu reflexo aparecia, sempre com aqueles olhos que não eram meus. Tentei ignorar, dormir, mas as fotos ficavam na minha cabeça. Peguei a câmera de novo, passei as imagens. Em uma, meu reflexo segurava algo. Eu não aguentava mais.
Passei a noite olhando as fotos tentando entender. A imagem com a faca me gelava, meu reflexo segurando ela. Os olhos fixos em mim como se soubesse que eu estava vendo. Apaguei o arquivo, mas ele voltou no rolo. Intacto. Desisti da câmera, fui pro cemitério de novo, era de manhã, o sol mal subia. Voltei para aquela lápide polida, a primeira. Meu reflexo ainda estava lá, mais perto da borda, quase saindo da pedra. O sorriso dele era maior, os dentes à mostra. Eu não sorria de volta. Meu peito doía de tanto bater. Toquei a lápide, fria, úmida. Nada mudou. Mas então ouvi um som, um arrastar baixo como unhas na pedra. Olhei pro reflexo. Ele não piscava mais, só me encarava, a faca ainda na mão. Recuei, tropecei numa raiz. A câmera caiu, o visor ligou sozinho. A foto apareceu de novo. Ele mais perto, a faca apontada, pra mim. Levantei rápido, olhei a lápide outra vez. Ele estava a centímetros do vidro da superfície. O rosto quase colado, como se tentasse atravessar. O arrastar ficou mais alto, vindo debaixo da terra. Eu sabia que tinha ido longe demais. Aquilo não era só um reflexo. Era algo que eu tinha chamado, algo preso ali. E agora ele me via. Peguei a câmera e corri. Mas eu sentia ele atrás de mim em cada sombra, em cada reflexo. Cheguei em casa com o sol nascendo, mas não me sentia segura. Tranquei tudo, cobri as janelas, joguei a câmera no canto. Meu coração não desacelerava. Fui pro banheiro lavar o rosto, evitar o espelho. Mas não resisti. Olhei. Ele estava lá, no vidro, mais claro que nunca. Não era só um reflexo. Era ele, inteiro, parado, me olhando. Os olhos escuros, a faca na mão, o sorriso torto. Então ele falou. A voz era baixa, rouca, como se viesse de longe. Você roubou minha chance de descansar. Meu corpo travou. O espelho tremia, ou talvez fosse eu. Ele bateu no vidro, lento, 3 vezes. Tum, tum, tum. Gritei, recuei, bati na parede. A faca sumiu da mão dele, mas o olhar ficou pior, vazio, faminto. Você me chamou, ele disse, e o vidro rachou, uma linha fina cortando o espelho. Corri pro quarto, peguei um martelo, voltei. Ele ainda estava lá, mais perto, a boca, se mexendo sem som. Bati no espelho com força. O vidro explodiu, cacos voando. Caí no chão, ofegante, os ouvidos zumbindo. O silêncio voltou, pesado. Levantei devagar, chequei os cacos. Nada refletia ele. Pensei que tinha acabado. Mas então senti um frio no pescoço, como dedos roçando. Virei rápido. Ninguém. O banheiro estava vazio, mas eu sabia que não estava sozinha. Peguei a câmera, tremendo. Olhei as fotos. Meu rosto tinha sumido de todas. Só um borrão onde eu deveria estar. Ele não tinha ido embora. Ele estava comigo agora. Quebrei o espelho, mas não adiantou. Os cacos não refletem mais nada, nem eu. Achei que isso ia parar ele, mas só piorou. Agora sinto ele o tempo todo. Um peso atrás de mim, um frio que não explica. Não vejo mais meu reflexo em lugar nenhum. Janelas, vidros, a tela do celular, tudo vazio onde meu rosto deveria estar. Peguei a câmera ontem, tirei uma foto de mim mesma. O visor mostrou o quarto, a luz fraca, mas eu? Só um borrão cinza, como se eu tivesse sido apagada. Ele está. Nas fotos antigas também, às vezes no fundo. Às vezes perto demais. Não ouço a voz dele de novo, mas não preciso. Sinto ele nos meus ombros, no canto do olho, toda vez que passo por algo que reflete. Voltei pro cemitério uma vez para jogar a câmera na lápide, me livrar disso. Mas quando cheguei, a pedra estava rachada, como o espelho. Não toquei. Corri para casa. Não durmo mais com luz apagada. Trabalho ainda, tento viver, mas as fotos novas são iguais. Eu sumi delas. Ontem senti um puxão no cabelo, leve, quase um aviso. Não sei o que ele quer ou o que eu roubei dele, mas sei que ele não descansa. E eu também não. Faz 5 anos que minha mãe morreu. Todo aniversário de morte eu vou ao cemitério ao entardecer. É um hábito, quase um dever.
Pego as flores, caminho até lá, falo com ela em silêncio. O lugar é pequeno, quieto, só lápides velhas e árvores tortas. Eu gosto da calma, mesmo sendo triste. Minha mãe está numa esquina do terreno perto de um banco quebrado. A lápide é simples, só o nome dela, Mariana, e as datas. Eu sempre levo margaridas brancas, coloco na terra, fico um pouco. É meu jeito de lembrar. Naquele dia, 12 de outubro, não foi diferente. Saí do trabalho, passei na floricultura, cheguei lá com o sol se pondo. O ar estava pesado, mais frio que o normal, mas não liguei. Estava vazio, como sempre. Caminhei entre as covas, sentindo o chão macio sob os sapatos. Pensei em como ela gostaria das flores, como ela sorria quando eu levava para casa. Cheguei perto do túmulo, já vendo a lápide dela à distância. Foi quando vi a figura. Não era um visitante comum. Ninguém vai lá tão tarde. Ela só estava lá, parada, de costas para mim. O capuz cobria tudo, e as flores na mão dela eram idênticas às minhas. Meu peito apertou. Não era para ter ninguém ali. Mas tinha. E eu senti, antes de entender, que não estava sozinho. Depois daquele dia, nada foi igual. Voltei na semana seguinte com novas margaridas. A figura estava lá de novo, no mesmo lugar, segurando flores iguais. Dessa vez me aproximei mais rápido, querendo ver quem era. Ei, você aí! Chamei. Ela virou a cabeça só um pouco, mas antes que eu visse o rosto, sumiu. As flores dela caíram na terra, murchas de novo, cheirando a podre. As minhas, que eu deixei no túmulo, estavam intactas quando cheguei, mas em minutos escureceram e morreram. Meu estômago revirou. Não era coincidência. Aquilo não era normal. Resolvi voltar mais vezes, testar. Toda visita, ela aparecia. Às vezes mais perto, às vezes só uma sombra entre as lápides. Sempre com as flores, sempre sumindo quando eu chegava perto. O cemitério, que antes me acalmava, virou um peso. Eu ouvia coisas agora, sussurros baixos, como o vento, mas com palavras. Você não deveria estar aqui, diziam de novo e de novo. Vinham de todos os lados, mas não havia ninguém. As flores que eu levava apodreciam rápido, às vezes antes de eu soltá-las. Uma vez tirei uma foto do túmulo com o celular. No visor, a figura estava lá, parada, mas eu juro que não a vi na hora. Apaguei na mesma hora, com os dedos gelados. Não contei para ninguém. Quem ia acreditar? Minha irmã disse que eu parecia cansado, mas não expliquei. Eu sabia que era por causa dela. A figura. Ela me seguia naquele lugar. E eu sentia que ela queria mais do que só aparecer. Eu não conseguia parar de ir. Era como se o cemitério me chamasse. Cada visita, a figura ficava mais perto. Uma vez, senti o capuz roçar meu ombro enquanto ela passava, mas quando virei nada. Os sussurros viraram um coro, mais altos, mais claros. Você não deveria estar aqui. Eu tentava ignorar, mas minha mão tremia toda vez que colocava as flores. Elas murchavam tão rápido que eu via as pétalas caírem pretas antes de me afastar. Uma noite cheguei mais tarde, quase escuro. A figura estava a metros do túmulo, me esperando. Não sumiu dessa vez. Ficou lá, parada, me olhando. O capuz escondia o rosto, mas eu sentia os olhos. Coloquei as margaridas no chão, e elas apodreceram, na hora virando pó. Meu peito doía de tanto bater. Tentei falar, perguntar quem ela era, mas minha voz falhou. Os sussurros pararam, e o silêncio foi pior. Ela deu um passo para mim, lento, e eu recuei. Voltei no dia seguinte, com o sol ainda alto, achando que a luz ia ajudar. Não ajudou. Ela estava mais perto do túmulo, quase encostada na lápide. As flores que eu tinha deixado na véspera estavam cinzas, como queimada. Foi numa noite chuvosa que tudo mudou. Cheguei ao cemitério com as flores, o vento batendo forte. A figura estava lá parada no túmulo, mais perto do que nunca. O capuz tremia com a chuva, mas ela não se mexia. Coloquei as margaridas, já sabendo que iam morrer. Elas viraram pó antes de tocar o chão. Então ela falou. A voz era fria, cortante como faca no vidro. Você tomou meu lugar. Meu corpo gelou.
Olhei para a lápide, limpei a água com a manga. O nome dela, Mariana, não estava mais lá. Em vez disso, vi o meu. Lucas Almeida, com as minhas datas. Nascimento e uma morte que ainda não aconteceu. Meu ar sumiu. A figura ficou em silêncio, mas eu sentia ela me olhando. "O que você quer?" Perguntei a voz rouca. Ela não respondeu, só apontou para o chão. A terra parecia mais fofa, como se tivesse sido cavada. Olhei de novo para a lápide. Meu nome brilhava, na pedra, mais fundo, mais real. Eu não entendia. Minha mãe estava ali, eu sabia disso. Mas agora era meu nome, meu túmulo. A figura deu um passo e o chão tremeu de leve. Recuei, o coração disparado. "Isso é um erro", falei. Mais para mim mesmo. Mas eu sabia que não. Era. Ela queria me dizer algo. E eu sentia que o que vinha depois ia ser pior. Muito pior. Eu não consegui correr. A chuva caía forte, mas eu fiquei ali, olhando meu nome na pedra. A figura veio mais perto, o capuz quase tocando meu rosto. Então ela puxou o pano para trás. Era eu. Meu rosto, pálido, os olhos fundos, a pele cinza como morte. Não gritei. Não consegui. Meu outro eu me encarava sem piscar. "Você tomou meu lugar", ele disse de novo, a voz ecoando dentro da minha cabeça. Antes que eu reagisse, ele me agarrou pelo braço. A mão era gelo, mais forte, me puxando para o chão. Caí de joelhos, a terra molhada cedendo sob mim. Tentei lutar, arranhar, mas ele me segurava firme. A lama subia, me engolindo, cobrindo minhas pernas, meu peito. Gritei por ajuda, mas o som morreu na chuva. A última coisa que vi foi ele. Eu, parado, me olhando afundar. A terra tapou minha boca, meus olhos. Tudo escureceu. Não sei quanto tempo passou. Acordei com luzes brancas, um bip constante. Estava numa cama de hospital, tubos no braço. Uma enfermeira entrou, me olhou estranho. "Quem é você?" perguntou. Eu disse meu nome, mas ela franziu a testa. "Não tem nenhum Lucas aqui." Minha voz tremia, mas insisti. Ela chamou o médico. Ninguém me reconhecia. Olhei minhas mãos. Eram minhas, mas pareciam erradas, mais leves. Disse que vim do cemitério. Eles trocaram olhares. Eu sabia que algo tinha mudado. Algo me levou dali. E eu não era mais o mesmo. Saí do hospital 2 dias depois. Ninguém na minha família me reconheceu. Minha irmã me olhou como estranho. Meu pai fechou a porta na minha cara. Eu não existia mais, para eles. Voltei para o cemitério, precisava entender. O túmulo estava lá com meu nome, Lucas Almeida, e uma data de morte. O dia que afundei na terra. Ao lado, flores frescas, margaridas brancas ainda vivas. Eu não deixei aquilo lá. Meu peito apertou. Olhei ao redor. Ninguém. Mas eu sabia que ele estava por perto, o outro eu. Desde então, sinto ele me seguindo. Não vejo, mas sinto. Um peso nos ombros, um frio que não explica. Tentei falar com amigos, colegas do trabalho. Eles me encaram, dizem que nunca me viram. Minha carteira, meu celular, tudo sumiu no hospital. Não tenho mais nada que prove quem eu sou. Voltei ao cemitério ontem. As flores ainda estavam lá, frescas, como se alguém cuidasse delas. Toquei a lápide com meu nome. Estava gelada, úmida, real. Não sei o que aconteceu naquela noite, mas ele, o outro eu, tomou algo de mim. Meu lugar, minha vida. Agora, eu ando por aí. Um vazio que ninguém vê. E toda vez que passo por aquele túmulo, sinto a terra me chamar de novo. Acho que ele não terminou comigo. Acho que eu sou o último visitante agora. Eu trabalho como guia turístico noturno há 3 anos. Levo grupos para explorar cemitérios históricos, conto histórias, mostro lápides antigas, gosto do frio na espinha, do jeito que as pessoas prendem o fôlego. Naquela noite, eu ia sozinho. Um cliente pediu um tour num cemitério novo afastado da cidade, famoso por boatos. Gente que sumiu. Vozes no escuro. Queria reconhecer o terreno antes, mapear o caminho. Era uma quarta-feira, chuva leve, o tipo de tempo que deixa tudo mais quieto. Peguei minha lanterna, o rádio, botas boas para lama. Cheguei lá quase 9 horas. O portão enferrujado rangendo, quando empurrei.
O lugar era velho, com túmulos quebrados, árvores esguias cobrindo o céu. A névoa já subia do chão, grossa, como fumaça. Eu conheço cemitérios, sei o que é normal. Corujas, vento, galhos caindo. Mas ali era diferente. O ar pesava e o silêncio parecia vivo. Comecei a andar, marcando o trajeto na cabeça. As lápides mal apareciam, algumas sem nome, outras rachadas. Pensei nas histórias de desaparecimentos, mas não levei a sério. Era só folclore, bom para assustar turistas. A chuva molhava meu casaco, a lanterna tremia na mão. Estava tudo sob controle. Pelo menos foi o que pensei. Até os passos começarem. Não era o som da água, nem bicho nenhum. Era um ritmo humano, firme, me seguindo. E eu sabia que não tinha trazido ninguém comigo. Os passos começaram logo que passei o portão. Lentos, pesados, como botas na lama, uns 5 metros atrás. Virei a lanterna, procurei entre as lápides. Nada. Só névoa e sombras. Continuei andando, marcando o caminho, mas eles não paravam. Tum, tum, tum. Sempre na mesma distância, nunca mais perto, nunca mais longe. Meu peito apertou. Quem tá aí? Gritei, a voz ecoando fraca. Ninguém respondeu. O rádio chiava, inútil. Pensei em eco, em algum truque do terreno, mas o som era claro demais. Parei para testar. Os passos pararam comigo. Dei 3 passos rápidos. Eles seguiram. 3 vezes. No mesmo ritmo. Meu sangue gelou. Não era imaginação. Voltei a andar mais rápido, cortando a névoa com a luz. As lápides passavam borradas, mas os passos continuavam, firmes, me acompanhando. Tentei correr só um pouco para ver se escapava. Eles aceleraram também, mantendo o espaço. Parei, de novo ofegante, e girei o corpo inteiro. Nada, só o som sempre ali, como um sombra que eu não via. Peguei o celular, filmei o chão atrás de mim, vazio. Mas no vídeo, os passos soavam altos, reais. Guardei o telefone, com as mãos tremendo. Não fazia sentido. Eu conheço esses lugares, sei trabalhar sozinho. Nunca senti medo assim. Resolvi seguir o plano, terminar o reconhecimento e sair. Mas cada passo meu era respondido, como se eu tivesse companhia. Uma companhia que eu não chamava. A névoa engrossava. O frio subia pelas pernas. E eu sabia que fosse o que fosse não ia me deixar em paz. A névoa virou um muro. Mal via as lápides a 2 passos de mim. A lanterna piscava, fraca, e os passos ficavam mais rápidos, mais altos. Tum, 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 quase correndo atrás. Parei, para respirar, e algo frio roçou meu ombro. Leve, como dedos gelados. Virei rápido, a luz varrendo o ar. Nada. Só o som, agora tão perto que eu sentia a vibração no chão. Para com isso! Gritei. Mas minha voz morreu na névoa. Os passos pararam por um segundo. Depois voltaram, mais pesados, como se pisassem dentro da minha cabeça. Andei em círculos, tentando achar o portão. A névoa me enrolava. As lápides sumiam e reapareciam. O rádio caiu da mochila. Bati o pé procurando. Os passos aproveitaram. Vieram mais perto. O frio no ombro voltou. Mais forte, quase um aperto. Sacudi o braço, mas não saía. Corri sem rumo, os pulmões ardendo. Os passos corriam comigo, tão rápidos que eu ouvia a lama chapinhando. Parei de novo. Encostei numa lápide para me firmar. O frio subiu pelo braço como se algo me segurasse. Girei a lanterna. Vi vultos na névoa. Formas altas, indistintas, sumindo quando eu focava. Meu coração batia nos ouvidos, mais alto que os passos. Tentei ler. Eu não aguentava mais. A névoa me cegava, os passos me enlouqueciam. Tropecei numa raiz, caí para frente, e minha mão bateu numa cova aberta. A lanterna rolou para dentro, iluminando o fundo. Meu estômago revirou. Tinha pegadas lá, frescas, fundas, idênticas às das minhas botas. O mesmo tamanho, o mesmo desenho. Mas eu não tinha entrado ali. Levantei rápido, a luz tremendo na mão. Os passos pararam e o silêncio cortou o ar. Olhei para as pegadas de novo, tentando entender. Não fazia sentido. A névoa girava ao meu redor, mais fina agora, mas ainda sufocante. Peguei a lanterna, subi a cova e olhei para o chão onde eu tinha pisado.
Minhas marcas estavam lá, mas misturadas com outras. As mesmas da cova, indo para trás, como se eu tivesse andado ali antes. Meu peito apertou. Isso é impossível, murmurei. Então, ouvi um som novo, um arrastar lento vindo da névoa. Girei a luz, mas não vi nada. O frio no ombro voltou mais pesado como uma mão inteira. As pegadas na cova pareciam mais fundas agora, como se algo tivesse saído. Eu sabia que não era só barulho mais. Era real. Olhei para as lápides procurando o portão, qualquer coisa. A névoa abria aos poucos, mas não era alívio. Era pior. Eu sentia olhos em mim, muitos esperando. As pegadas eram minhas, mas não eram. E eu sabia que estava mais fundo do que imaginava. A névoa começou a se abrir e os passos pararam de vez. Eu estava no meio do cemitério, a lanterna quase morta na mão. Então ouvi a voz, rouca, baixa, vindo de trás. Você já está aqui. Meu corpo travou. Virei devagar. A luz, cortando o ar. Eles estavam lá. Figuras altas, imóveis, em círculo ao meu redor. Não via rostos, só silhuetas escuras me encarando. A névoa sumiu mais, e eu contei. 10, talvez mais, todos parados como estátuas. Meu coração batia, tão forte que doía. Quem são vocês? Perguntei, a voz falhando. Ninguém respondeu. A voz veio de novo, mais perto. Você já está aqui? Olhei para o chão. As pegadas da cova se espalhavam, levando até mim. A lanterna piscou, apagou. No escuro, senti eles se mexerem, passos lentos me cercando. Acendi o isqueiro da mochila, a chama tremendo. Eles estavam mais perto, sem rosto, sem som, só olhos que eu sentia na pele. Tentei correr, mas minhas pernas pesavam, como se a terra me segurasse. Um deles esticou a mão. Longa, fina, gelada. Tocou meu peito e eu caí, o ar sumindo. Gritei, mas o som ficou preso. A voz sussurrou de novo, agora dentro da minha cabeça. Você já está aqui. A chama apagou e eu vi. Eram eu, todos eles, versões minhas, paradas, me olhando. A terra tremeu e eu senti o chão ceder. Acordei ofegante, fora do cemitério, a chuva parando. O portão estava aberto, minhas botas sujas de lama fresca. Eu tinha escapado, ou achava que sim. Saí do cemitério cambaleando, o corpo pesado. Cheguei em casa, tranquei tudo. Tomei um banho quente para tirar a lama e o medo. Pensei que tinha acabado. Mas não tinha. Agora, toda vez que chove, eu ouço os passos de novo. Lentos, pesados, do lado de fora. Olho pela janela. Nada. Só a rua vazia. Mas de manhã, minhas botas estão sujas de terra. Uma terra preta que eu não conheço. Não volto naquele cemitério, larguei o reconhecimento, avisei o cliente que não dava. Ele riu. Disse que eu inventei história boa. Não inventei. Passei a evitar chuva, a ficar dentro de casa quando o tempo fecha. Mas os passos me acham. Uma noite deixei o rádio ligado tentando abafar. Não adiantou. Ouvi eles por cima da estática, mais perto da porta. Minha lanterna sumiu da mochila. O celular descarrega sozinho em dias úmidos. Ontem acordei com lama nas mãos. O cheiro forte de terra molhada. Não sei como. Não saí de casa. Tentei contar para um amigo, mas ele achou que era cansaço. Não, eu sei o que vi, o que senti. Aquelas figuras, aquelas pegadas eram minhas, mas não eram. Algo me marcou naquela névoa, algo que me segue. E toda vez que vejo minhas botas sujas, penso na cova, nas palavras. Você já está aqui. Acho que não escapei de verdade. Obrigado por ouvirem a Rádio Terror FM. Se inscreva, deixe o like e ative o sininho. Conto histórias de terror todos os dias. Espero te ver nos próximos.